Dorirley, boa noite, Dorirley. Tudo bem? Boa noite, Alex. Como vai você, meu querido? Boa Graças a noite. Deus. Graças a Deus. Eu quero te agradecer, antes de mais nada, a disponibilidade, a oportunidade de, num domingo, né, agora são 22 horas de domingo, né, você abrindo espaço na agenda para a gente conversar um pouquinho e falar um pouquinho sobre, né, a sua história, né, um pouco da sua história. Eu te conheci, acho que há um ano História. atrás, mais ou menos, né? E fiquei bastante impressionado por dois aspectos. Um, pela empresa que você fundou, né, pela empresa que você criou, a Revex, que é uma empresa que tem sido premiada e Revex, premiada e destacada, né, em todos os programas de startup. Então, né, tá lá, tá em Belo Horizonte no Org Conecta, lá em São Paulo no Cubo. Eu vi várias premiações. Tem clientes importantíssimos, um potencial gigante sendo cobiçado aí por fundos, né, nacionais e internacionais. E nessa conversa com você, você me falou uma frase que eu falei, essa história eu vou ter que explorar, e é por isso que a gente está aqui, vamos começar com ela. Você falou comigo assim, Alex, eu dividi comida com urubu. Dividiu comida com urubu. E aí, né, qual que é o objetivo? O objetivo é pegar histórias, né, de pessoas de sucesso que conseguem empreender, construir, para que, né, essas histórias possam influenciar pessoas, né, possam ser relevantes na vida de pessoas que às vezes olham os problemas, as dificuldades e desanimam. Quando essas dificuldades, esses problemas acabam sendo, né, se a pessoa enxergar assim, uma catapulta e algo que vai impulsionar. Eu queria, né, vou te passar a palavra, você se apresentar, e dentro dessa apresentação falar quem é a Revex, né, o que você faz hoje, né, como presidente da Revex, CEO da Revex, mas dentro da sua explicação, eu vou te perguntar, que história que é essa que você dividiu comida com urubu? Professor Dorirley CEO. Alex, obrigado. Eu fico bem intimidado assim, de contar as histórias, né, porque, enfim, eu sou muito emotivo. Assim, essas histórias, quando eu começo a resgatar isso, eu fico muito emocionado. Assim. É verdade mesmo, eu já tive a oportunidade de dividir comida com urubu. Eu morava perto do lixão, eu, minha mãe e minha irmã, e perto do lixão, assim, era um desafio muito grande. Toda quarta-feira, eu, a minha mãe, minha irmã e mais uma vizinha, nós íamos ali para o anel rodoviário para pegar um ônibus. Eu lembro disso até hoje, era a linha Borba Gato, para ir para o Ceasa, para ir lá para o MLP, Mercado Livre Popular, para pegar resto de comida. E era o nosso sacolão naquela época. Eu tinha poucos anos de idade, mas eu lembro disso com uma clareza muito grande e tal. A vida sempre foi muito dura para mim, para minha mãe, para minha irmã, para meu pai também. E no lixão era isso mesmo. A gente ia buscar algumas coisas e resgatar algumas coisas, né? E teve um fato desse, assim, de verdade mesmo, do urubu ali voando ali, e tinha um pacote ali de comida. Eu não lembro do que era, mas assim, a briga era essa mesmo, de tacar pau para ele voar e ir lá e pegar alguma coisa. Então, assim, eu já passei por isso, minha irmã já passou por isso, minha mãe já passou por isso. E se não bastasse, assim, nós criávamos porcos e tinha coisa de criar o porco à meia. Então, assim, era uma banda do porco, era para uma família, a banda era para outra família. E eu e minha irmã eram os catadores de lavagem do bairro ali. Então, assim, é uma história singular, todo mundo, assim, né? Não sei como caracterizar tudo isso dessa forma, mas, enfim, a vida não foi fácil, não. A vida foi muito difícil. O que eu resgato da condição lá dessa história toda é que eu acho que não tem mais duro na vida. Isso é que
o que me marcou mais assim na minha infância toda, dessa história toda, não era dirigir o carrinho da lavagem. Engraçado. Não era dirigir o carrinho. O duro era o pessoal derramar a lavagem na lata e parece que ele estava sendo conduzido sozinho, sabe? Isso que era muito duro. Não tinha ninguém ali. Não tinha um menino, não tinha minha irmã, então, assim, não tinha motorista. Parece que ele andava sozinho. Então, assim, isso me marcou muito. Isso foi muito duro na minha vida, por olhar para aquilo e falar assim, qual é a verdadeira capacidade das pessoas em reconhecer no outro a sua própria existência. Assim. Isso é muito profundo. Mas essas coisas, por sua vez, também nunca me fizeram envergonhado, triste, como eu vou dizer assim, com ódio, sabe? Essas coisas da vida. Não, velho. A única coisa que eu criei desde pequeno, e aí eu não sei o porquê, sinceramente, assim, eu sempre fui muito inconformado. Eu tenho um orgulho muito grande de falar isso. Eu sou muito inconformado, eu não concordo com as coisas, de jeito nenhum. Quando aquilo me incomoda, para falar assim, cara, tem uma outra forma de fazer isso. Isso não pode ser assim. Isso não pode ser ruim, isso não pode ser feio desse jeito, isso não pode ser chato, isso não pode ser difícil, isso não pode ser impossível. E essa coisa é que foi fazendo seguir. E, assim, o meu primeiro empreendedor, eu vou falar do Revex, mas a minha primeira história de empreendedorismo, eu devia ter uns 8 anos de idade. Não, mais um pouquinho, uns 10 anos de idade. Eu fui para o grupo, eu tinha que esperar minha irmã chegar da escola para eu pegar a roupa dela, para pegar o tênis dela, para poder ir para o grupo. Eu usava o tênis dela. E o meu pai foi um homem muito duro comigo, assim, que foi bom, mas ele virou para mim e falou assim, ó, a sua irmã é mulher e a sua irmã eu pago, né? Assim, eu ajudo no estudo. Você não, você é homem, você tem que se virar. Eu pensei que ele estava brincando comigo, mas não estava não, ele estava falando sério. No dia que eu fui para a escola, eu não tinha nada, não tinha caderno, não tinha mochila, eu fui lá no lixão, peguei lá, eu encontrei umas revistas de surf, né? Tinha essas revistas, aí tinha um monte de logomarca de surf, assim, Hang Loose, Raif Praia, tinha assim, da minha época, né? Essas coisas todas. Peguei um monte de caderno da minha irmã, arranquei a espiral dos cadernos, juntei tudo, fiz um caderno só, peguei essas revistas, recortei, fiz uma capa bonita, mas bonita, cheia de logomarca, um negócio criativo, assim, muito bem feito, né? E comprei Contact, arrumei dinheirinho para comprar Contact. Eu era muito bom em totó. Eu não era bom, eu era um Ronaldinho do totó. Eu jogava dinheiro, né? Porque, enfim. E aí eu comprei Contact com esse dinheiro, montei uma capa de caderno e fui para a escola com aquele caderno. Chegou na sala de aula, os meninos, poxa, que caderno bonito, que legal. E aí, você que fez? Foi eu que fiz. E aí? Falei, eu vendo ele. Eu vendo. E vendi o primeiro caderno. Eu fiz caderno para todo mundo em sala de aula. Todo mundo. Isso assim, com 10 anos de idade. Então, assim, foi meu primeiro empreendimento. Não precisa nem de avisar que eu quebrei no ano seguinte, porque aí todo mundo já sabia fazer, né? Então, é o EVP. Mas dessa história, e assim, tentando encurtar aí, dessa história toda, em todos os empreendimentos que eu tive na minha vida, todos os empregos que eu tive na minha vida, eu sempre saí de uma forma diferente que eu entrei, sempre para melhor. Em todos. Eu posso contar todos os empregos, em todos eles, sabe, do office boy, a caixa da loja de material de construção, de barman em danceteria, para DJ nessa danceteria, para auxiliar de carregar data show para professor da universidade, né? Então, assim, de N outras situações, sempre saí de uma forma muito melhor do que eu entrei, por ser inconformado.
Hoje eu tenho uma empresa que nasceu exatamente da universidade. Eu sou professor hoje no Departamento de Ciência da Computação da PUC Minas e desde pequenininho eu sempre fui muito bom com a matemática, muito bom, mas não tive muito acesso a estudo, então de alguma forma eu encarei aquilo e fui estudar. Então hoje eu sou um bom professor, penso eu, reconhecido dentro da universidade, reconhecido dentro do departamento, reconhecido pelos alunos inúmeras vezes, dezenas de vezes. E de dentro da universidade eu sempre tive uma ideia que eu queria ainda ter o meu negócio, e numa dessas oportunidades dentro de sala de aula eu entendi que isso poderia ser possível. Eu criei um modelo matemático para fazer alocação de pessoas e hoje eu construo escalas de trabalho para as maiores empresas do Brasil. Então, eu aloco pessoas no momento que a empresa mais precisa, levando em consideração as regras da lei, levando em consideração as demandas do negócio ao menor custo possível. E eu faço isso hoje, assim, muito realizado, eu faço pelo desafio. É isso. Dorilei, eu te chamei de professor exatamente por causa disso, né? Antes de até explorar mais um pouquinho o assunto da Revex, mas nessa linha de superação, quando a gente conversou, né, algumas vezes, você contando um pouco da sua história, a gente trocando um pouco de experiência, eu tinha te perguntado, mas como é que você foi parar no curso de computação, né? Quer dizer, a gente sabe que não é da noite para o dia que as coisas mudam, bem, né? Você saiu lá de uma situação muito difícil e foi conquistando espaço de pouquinho em pouquinho. Agora, você estudar numa universidade particular, um curso caro, que é um curso de ciência de computação, né? E se destacar nesse curso, não é fácil. Conta um pouquinho para nós essa transição aí, né? Como é que você entrou no curso de computação e como é que você conseguiu esse destaque dentro da universidade como professor que te impulsionou aí a explorar a sua ideia do Revex? Na verdade, eu não paguei um centavo da minha universidade. Eu fiquei sabendo, na verdade, a minha irmã ela me orientou sobre isso. Ela sabia que se eu trabalhasse na universidade, naquela época, isso lá nos idos de 2000, se eu trabalhasse na universidade, eu teria bolsa de 100%. E aí não deu outra. Eu fui caçar emprego na universidade, fui caçar emprego na PUC. E eu entrei na PUC como auxiliar administrativo, trabalhava no departamento no Instituto de Ciências Humanas da PUC, isso, em balcão, atendendo aluno, carregando data show, servindo café, essa coisa toda, porque eu sabia que eu teria bolsa. Eu entrei em novembro de 2000, isso mesmo, novembro de 2000. Já tinha passado o vestibular. Mas aí eu falei, não, eu tenho que... Eu entrei para poder estudar, eu queria estudar, porque eu não tinha formação alguma, eu morria de vergonha. Eu já estava melhor, condição de vida boa, eu já tinha um dinheirinho, já era gerente de uma grande empresa de laticínios naquela época, mas eu queria estudar. Eu tinha muita vergonha quando eu preenchi a ficha, e assim, qual que é a sua formação? Nenhuma. Eu tinha uma vergonha disso, danada. E aí, por isso que eu entrei na PUC. No semestre seguinte, eu fiz vestibular para computação. Eu acreditava que ali era bola, era o futuro já naquela época, e não entendia nada de computador. Nada, absolutamente nada. Eu acho que eu nunca tinha nada. Absurdamente ignorante sobre o assunto. Mas eu fiz o vestibular, passei, e aí eu começo a minha vida dentro da universidade como aluno e como funcionário. Mas sempre ali falando assim, eu não vou ficar aqui muito tempo, não. Eu quero ir para a área de tecnologia da própria PUC. E não foi outra. Acho que 2 anos depois eu já era, ainda aluno, eu já era coordenador do Service Desk da área de tecnologia da PUC. É isso mesmo, 2, 3 anos depois. Se não bastasse, isso antes de formar, e se não bastasse, quando eu formei, eu acabei de formar, eu recebi um convite
ainda sem ter um mestrado, sem nada, eu recebi o convite para ser professor na universidade. Talvez eu tenha sido um dos poucos professores na PUC em que foi professor sem ter mestrado, sem nada. Aí eu me matriculei no mestrado, fui fazer mestrado, mas pela capacidade que eu tinha. E, na verdade, tudo isso, para mim, era muito fácil sob a seguinte visão. Desde o início, eu sabia que eu não poderia passar pela universidade. A universidade tinha que passar por mim. Isso tem uma diferença assustadora, porque a responsabilidade é outra, a percepção é outra. Então, assim, eu estudava igual um maluco. Estudo até hoje, mas era algo assim grotesco, de tão absurdo quanto eu estudava, assim, de passar dias e dias sem dormir. Eu lembro disso, já era casado, a minha esposa acordava de manhã, eu estava lá em cima da mesa estudando. E assim, você não dormiu? Não, não dormi, e era às vezes 2 dias direto para poder aprender algumas coisas que eu não tinha a mínima ideia do que fazer. Quando eu saí da graduação, eu tinha mais artigo publicado do que o próprio departamento de pós-graduação da PUC tinha sido criado na época que eu saí. Então, assim, eu tinha mais artigo que os meninos da época. Então, enfim, na universidade eu fui quase um touro ali de fazer essas coisas, mas sem dinheiro nenhum. Sem dinheiro nenhum. Então, é isso. Assim. Tenho muito que agradecer a PUC por isso. Claro, e assim, a gente começa a entender, né, as coisas começam a fazer sentido. Queria que você contasse um pouquinho, né, para as pessoas que vão assistir esse vídeo. Quando a gente fala da Revex, acho que você foi muito modesto, né, ao explicar, você explicou o que faz, enfim, né, em grandes empresas. Mas a gente sabe que o volume hoje, a quantidade de startups no Brasil, né, não só no Brasil, no mundo inteiro, é um volume muito grande. E os programas, né, que impulsionam essas startups, que selecionam startups, né, para se conectarem a grandes companhias, para, né, para realmente poder voar alto, são bastante disputados. E eu sei que, pelo que eu tenho visto, né, a Revex, se não me engano, em todos os programas que vocês se inscreveram, independentemente da quantidade de startups que estavam ali, vocês seguiam fluxo, o processo, e eram escolhidos para estarem ali sendo mentoreados, ou, enfim, recebendo algum outro tipo de apoio, de aporte, inclusive, né, de conexões. Conta para nós aí algumas dessas premiações ou dessas seleções que a Revex se enquadrou enquanto companhia. Aqui em Belo Horizonte, nós somos uma das primeiras startups a serem residentes no Orb. O Orb é um centro de cooperação e inovação que fica na Lagoinha, mantido pela MRV, pelo Banco Inter e pela Localiza. Nós somos um dos primeiros residentes lá, em 2018. De 2018 para 2019, nós fomos selecionados também, selecionados para ser residente do Cubo. O Cubo é o maior centro de inovação da América Latina, é mantido pelo Banco Itaú. Hoje nós temos um assento lá. São grandes referências para aceleração no negócio. Então, você tem um negócio que não está muito claro se ele é possível, se ele pode ser validado pelo mercado, e essas empresas ajudam isso, e aí chega no momento que, a partir dessa validação, você já pode se atrever a alçar voos maiores, em buscar empresas, buscar clientes. Hoje nós estamos nesse nível, vamos dizer assim, nós estamos no nível de escalar, de ter essa escala de crescimento. Temos um selo da SAP como solução que conversa com as soluções da SAP. Vários programas de aceleração aqui na Europa já fomos aprovados, acelerados, inclusive. O último agora está ainda em andamento, que é um da Softex. Mais de centenas de empresas
concorrentes, nós fomos vencedores em 27º lugar como uma empresa de inovação, de inteligência artificial, resolvendo problemas, estamos participando aí do programa. Então, assim, tem um monte de medalhinhas aí, tem um monte de selos para falar do Revex. É uma empresa que tem, e só tem isso porque tem um time por trás muito, 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 muito bom. Eu, na verdade, eu fui bem esperto, assim, eu acabei fazendo da sala de aula o meu centro de recrutamento e seleção. Assim, muitos dos meus colaboradores foram meus alunos e como é uma empresa de tecnologia e de muita computação embarcada, tem um time muito bom, muito, muito. Então, assim, vários selinhos desses que foram alcançados, não por mim, mas pelo time que tem. Isso aqui que tem que ser dito. Perfeito. Professor, eu assim, queria deixar aqui, né, que eu não tenho dúvida do sucesso da Revex, que a gente vai escutar falar muito da Revex ainda, tem dúvida do crescimento, por aquilo que elas propõem fazer, realmente é uma startup que resolve um problema complicado, né, complicado e que hoje, né, as empresas resolvem, não resolvem, convivem, né? Então, a gente vê algumas startups que criam soluções para problemas que não são tão fortes assim, mas especificamente o problema que a Revex resolve é realmente um problemão, né, de escalas de trabalho de grandes companhias. Você não comentou, mas isso aí nasceu, né, dentro de talvez do maior empregador, né, do Brasil, né, do setor de varejo, O né, Grupo Pão de Açúcar. Grupo Pão de O Açúcar, modelo, né? primeira vez utilizado, o modelo foi utilizado pela primeira vez lá, isso em 2013. Essa coisa deu muito certo e quando eu olho para aquilo dentro do Grupo Pão de Açúcar, eu olho e falo assim, o problema de escala não é do Grupo Pão de Açúcar, na verdade ele é do varejo. E aí eu saio, vou para a sala de aula, pego 2 alunos e monto ali o que hoje tem esse nome de startup, mas naquela época, sei lá, o que tinha? Tinha um empreendimento qualquer. E de lá para cá, muita gente localiza, CIA, Souza Cruz, Ambev, enfim, tem muita gente grande aí sendo atendido pela Revex. Então, isso é muito, realmente é muito vitorioso, né? Dá para ter muito orgulho. Né? Pô, Assim. eu tenho orgulho de te conhecer, né? Conhecer a Revex. Imagina de ser CEO, né? Você de ter criado um negócio desse. Enfim, eu queria encerrar dizendo que realmente o Revex é fantástico, mas assim a sua história, quando eu escutei a primeira vez, né? A gente não entrou em muito detalhe aqui, mas eu acho que para os colegas aí, né? Para os amigos que estão assistindo, para as pessoas, tenho certeza que vai inspirar as pessoas, né? E enfim, eu queria reforçar isso, né? Eu tenho certeza que a Revex vai decolar cada vez mais e eu tenho uma alegria, uma satisfação muito grande de conhecer a sua história. A sua história me inspira muito, me motiva muito. Tenho aprendido muito com você aí nesse tempo. Enfim, e quero te agradecer mais uma vez pelo tempo no domingo à noite aí compartilhando um pouquinho com a gente. Tá bom? Alex, eu só tenho que agradecer. Eu só quero aproveitar, então, essa oportunidade para deixar uma mensagem que eu acredito que possa ser muito valiosa para as pessoas. Eu tenho colecionado momentos felizes na minha vida. Vários deles. Vários, vários, vários. Em todos eles, por incrível que pareça, em nenhum deles o dinheiro está ligado. Sempre foram por realizações bastante pessoais, profissionais. E tudo que eu consegui até hoje, graças a Deus, eu já consegui muita coisa, eu nunca consegui sozinho. Em todos os momentos da minha vida, dos piores, em todos eles, sem exceção, eu tive a ajuda de alguém. Eu sou capaz de lembrar de todos eles, sem exceção. Então, acho que essa é a mensagem que eu quero dar, é que você só consegue ir longe com alguém. Sozinho, jamais. Por mais resiliente que você seja, você precisa de ajuda. E eu espero com isso agradecer a todos que me ajudaram até aqui. E você é uma pessoa também que me ajuda muito, Alex. E é isso.
assim, espero ajudar também outros. Um abração, então, professor, mais uma vez. Obrigado. Obrigado. Até mais.